Luiz, eu não tô conseguindo fechar nenhum orçamento. Luiz, eu não sei como cobrar. Luiz, eu não sei quanto cobrar. Você tá com essas dúvidas sobre o seu orçamento? Fique com a gente até o final que eu vou te mostrar as nossas técnicas para a gente fechar mais de 90% dos nossos orçamentos. Mas não saia daí, fique até o final. Luiz, Fala, meus abençoados! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vai, Budinho! Galera, em primeiro lugar, vocês têm que entender que o orçamento elétrico ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a mais importante delas. Você vai ter o primeiro contato com o seu cliente. Uau! Para você que está começando agora no ramo da eletricidade, que quer se tornar um eletricista, é muito importante que você entenda que demora um pouco para você ter uma clientela fixa, tá? Então você tem que ter essa paciência, demora um tempo, mas isso não vai te colocar para baixo. Você não pode colocar na sua cabeça que você é incapaz, que você não pode, que tudo está conspirando contra você. Tire isso da sua cabeça, você vai conseguir. é claro. Dos 3 principais itens para um orçamento bem feito, bem executado, a primeira é a apresentação. Vai contar muito se você estiver bem apresentável no seu orçamento, porque ele vai ver que você é um profissional, não é um Zé Faísca. Então, se possível, se você tiver um uniforme, vá uniformizado, vá com um uniforme limpo, vá de calça jeans, se possível, um sapato de segurança. Isso chama muita atenção, isso mostra que você é um profissional. Tente falar num linguajar onde o seu cliente vai entender todo o trabalho que vai ser feito. Evite falar gírias, Que viagem é essa, velho? evite falar coisas desnecessárias, evite fazer comentários sobre trabalhos de outras pessoas. Isso aí não pega bem, isso aí vai te colocar como uma pessoa que, em vez de fazer um trabalho bem feito, só fica apontando o erro dos outros. É mesmo, é? Tente ser o mais pontual possível. Se você vai chegar atrasado no seu orçamento, no seu primeiro contato com o seu cliente, avise ele. Tente chegar antes, porque o seu cliente está dispondo do seu tempo, do seu precioso tempo para te atender. Então entenda isso. O seu cliente, ele é o seu patrão, ele que vai colocar o sustento na sua casa. Então tente entender isso. Você é funcionário dele. Você tem que passar conhecimento, você tem que passar tranquilidade. Mas como que você vai passar essa confiança para ele? É nessa hora que você vai ter que virar um vendedor. Você vai ter que vender a sua mão de obra. Você vai ter que falar algumas coisas que ele vai entender. Não adianta você falar num linguajar muito técnico, onde o cliente não vai entender nada. Você tem que colocar, assimilar as coisas do trabalho que vai ser feito com a forma que ele entenda. Esse é o primeiro passo que a gente acabou de falar, é o primeiro contato com o seu cliente. Então agora a gente vai falar do segundo passo, que é o mais discutível, é o mais difícil: preço. Mas para você passar um preço do seu orçamento, o valor do seu orçamento para o seu cliente, existem 2 formas de se cobrar. Uma, que é uma bem utilizada pelas pessoas, pelos eletricistas por aí, que é a cobrança por ponto. E a segunda é uma forma cobrada por hora ou por diária. A cobrança por ponto, ela significa que cada caixinha de passagem, cada interruptor, cada lâmpada, isso significa um ponto. Então você vai fazer um orçamento na casa do seu cliente, você vai ver a quantidade de pontos que existe lá e você vai passar um valor para ele. Isso aí é uma cobrança por ponto. Agora, se você for passar um orçamento para o seu cliente cobrando por hora ou uma diária, é um valor mais justo, tanto para você quanto para ele. É muito mais fácil de um cliente assimilar esses valores, porque ele vai colocar na balança quanto que você vai cobrar por dia. Todo mundo faz isso. Se você chamar um montador de imóveis e ele cobrar R$800 para montar um guarda-roupa, automaticamente você calcula, esse cara faz isso em meio dia. Isso aí é normal, o ser humano trabalha desse jeito.
Então, uma forma comum e normal de se cobrar, que nós utilizamos, nós da Leão de Judá Instalações Elétricas, nós utilizamos esse tipo de cobrança, tá? Por hora. Então, você vai fazer um orçamento para o seu cliente, nós vamos fazer um orçamento, então a gente já calcula mais ou menos o tempo que você vai demorar lá, se vai ser 5, 6, 10 dias. Nós calculamos também a distância, qual é o trajeto, quanto tempo nós vamos demorar lá, quanto que nós vamos gastar com ajudante. Isso tudo tem que ser incluso, impostos, alimentação, tudo isso você consegue dividir nesse valor, nesse modo de cobrança, que é a hora homem. Mas quanto cobrar, Luiz? Então, aí você vai ter que colocar, para quem está começando, eu aconselho de não cobrar um valor absurdo. Você está fora de mercado, você não sabe como que está cobrando, quanto que estão cobrando. Então eu te aconselho, pesquise primeiro. Por quê? Porque o preço é fundamental no orçamento. Ele é 80% do seu orçamento. Se você colocar um valor muito alto, o seu cliente não vai fechar, ele nem vai te chamar. Agora, se você colocar um valor muito baixo, ele vai achar que você não sabe fazer o trabalho. Ele vai ficar duvidando da sua técnica. Então faça pesquisas antes. Faça pesquisas. Coloque quanto que você cobraria um dia, quanto vale o seu dia, incluindo a alimentação, se você precisar de ajudante, incluindo a diária do ajudante, a alimentação do ajudante. Inclua nesse seu orçamento também o trajeto, o deslocamento. Isso é muito importante. A nossa empresa, antes nós cobrávamos por ponto, e a gente estava percebendo que a gente estava tendo muito prejuízo, muito mesmo. Então nós começamos a cobrar hora, por diária. Então a gente divide o nosso dia em quantas horas nós iremos estar trabalhando nesse cliente, ou quantos dias nós iremos estar trabalhando para esse cliente, e ali a gente passa um orçamento mais justo. Ali a gente inclui todos os itens que eu acabei de te falar: impostos, alimentação, ajudante, trajeto, combustível, tudo isso a gente inclui nessas diárias. Se você não colocar, você vai estar pagando para trabalhar. Isso é o que estava acontecendo com a gente. A gente cobrava por ponto, porém chegava lá, o conduíte estava obstruído, ele acaba mudando algumas coisas. Isso atrapalha muito. Então, se você cobrar por ponto, esse é o prejuízo, esse é o item que te leva para baixo. Você vai estar trabalhando a mais, você vai estar gastando mais tempo, você vai ter que estar voltando mais vezes na obra, você vai ter que estar voltando mais vezes no seu cliente. Então a forma que nós, da Leão de Judá, nós trabalhamos hoje é a cobrança por hora. O terceiro item se chama empatia. É um item que eu bato muito forte nessa tecla. Por quê? Porque é um item que nós conseguimos cativar o nosso cliente. Você tem que colocar na cabeça do seu cliente que todas as vezes que ele precisar de um eletricista, o primeiro nome que ele vai lembrar é o seu. Se ele está te chamando, se ele está precisando de um eletricista, é porque ele tem algo muito sério a se resolver. Ou é um orçamento que ele vai fazer a instalação elétrica da casa, do seu escritório, do seu trabalho, ou é uma pane elétrica, ou é uma necessidade emergencial. Então ele tem que ter na cabeça que todas as vezes que ele precisar, você vai estar disposto a ajudá-lo. Isso se chama empatia, você se colocar no lugar do seu cliente, você entender a necessidade dele. Isso é fundamental para você executar vários trabalhos para o seu cliente e fidelizar ele como seu cliente. Isso demora tempo, porque você vai ter clientes que vai te chamar uma vez por ano. Vão ter clientes que vão te chamar 3, 4, 5 vezes por ano. Mas o fundamental é você fidelizar ele como seu cliente. Sempre que você for fazer um trabalho para o seu cliente, faça uma cortesia. Mostre para o seu cliente que ele está saindo ganhando. Isso é fundamental. Nós como eletricistas sempre fazemos isso. Às vezes você nem percebe. Mas o importante, como eu te disse lá atrás, é você saber vender o peixe. Então anote tudo. Sempre que você for fazer um trabalho elétrico, anote todos os trabalhos que você está fazendo. Então você pega esses itens que você não irá cobrar e mostre para ele: olha, isso a gente está fazendo, mas é como uma cortesia para você se fidelizar como nosso cliente. Mostre para o seu cliente que ele está saindo ganhando, que você está fazendo várias coisas que não está cobrando,
que o mais importante não é o dinheiro, não é o preço, não é o valor que está sendo cobrado, e sim a satisfação do cliente. Prove para ele que ele está saindo ganhando. Saiba vender seu peixe, saiba vender a sua mão de obra. Uma dica que eu dou para vocês: nunca chegue oferecendo desconto para o seu cliente. Ofereça o preço justo. Pode ter clientes que vão precisar, que vão pedir desconto. Aí você entra com o que você pode dar de desconto. Não pague para trabalhar. Com exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer. É mais fácil você não fazer o trabalho. Se for um trabalho onde o cliente quer que você trabalhe de graça, eu te aconselho não fazer. Galera, então é isso. Não se esqueça desses 3 itens: apresentação, preço e empatia. São os 3 principais itens. A apresentação é muito importante, é o primeiro contato que você vai ter com o seu cliente. O preço: saiba cobrar, saiba colocar valor na sua mão de obra. Não trabalhe de graça, mas também não cobre absurdo, porque senão você não vai ter nenhum cliente que vai te chamar. E empatia: se coloque no lugar do seu cliente. Eu tenho certeza que você, se colocando no lugar do seu cliente, você vai demonstrar para ele todos os itens que você vai estar fazendo a mais. Essas cortesias são fundamentais. E passe técnicas, passe conhecimento para o seu cliente. Ofereça dispositivos de segurança, DPS, DR, mostre para ele como funciona. Não adianta você falar o nome, mostre para ele na prática como funciona esses dispositivos. Ele vai sentir segurança em te contratar. Eu tenho certeza que você vai fechar, assim como nós fechamos, mais de 90% dos nossos orçamentos. E você vai se transformar no eletricista de sucesso. Você vai ser o melhor da sua região. Deixa aqui o seu comentário se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se você estava errando em algum item ou se você tem que melhorar em algum item. Deixa aqui o seu comentário para a gente conversar, a gente vai responder todos os comentários. Galera, eu queria agradecer a vocês que ficaram até agora assistindo o nosso vídeo. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de ativar o sininho, porque todos os vídeos que nós estivermos lançando aqui no nosso canal, você vai ser notificado e vai se transformar no eletricista de sucesso. Para você que está iniciando agora na carreira, é fundamental que você assista todos os nossos vídeos. Nós vamos estar mostrando técnicas na prática, quais os cabos que devem ser utilizados, quais as cores a serem utilizadas, quais as bitolas utilizadas, como dimensionar um cabo, como dimensionar um disjuntor, como dimensionar um DR, DPS, tudo isso a gente vai te ajudar. Mas não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, é fundamental, é muito importante. Que Deus abençoe a cada um de vocês, eu espero ter ajudado e eu tenho certeza que vocês vão se transformar no eletricista de sucesso. Abraço e até a próxima, que Deus te abençoe.